Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tá bem? De boa? Me chamo Lucas, mas pode me chamar de Lusca se quiser. Sou dançarino, artista e designer. Faço parte do coletivo T2 Crew, que é um coletivo artístico que reside na zona norte de São Paulo. E eu também tenho alguns projetos paralelos aí, com lives e conteúdos digitais. Então, se você quiser me conhecer um pouco melhor, além aqui da oficina, e quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar por @luscamsm, fechou? E hoje eu tô aqui muito feliz a convite da coletiva Sons Periféricos para poder ministrar uma oficina para vocês sobre podcasts. E o assunto de hoje é introdução ao podcast. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como surgiu, quais as personalidades que estão envolvidas nesse universo e na sua criação, e sobre como o podcast evoluiu até os dias atuais. Fechou? Vamos nessa. Bom, mas antes da gente já entrar de cabeça no assunto, para você que não conhece, eu vou falar um pouquinho sobre a coletiva e sobre esse projeto, que está sendo construído juntos. Então, para quem não conhece, o que eu acho bem difícil, na verdade, a coletiva Sons Periféricos voltou com uma nova temporada com podcasts e novos convidados, e falando sobre vários assuntos pertinentes aí nos dias atuais. Elas já haviam feito esse mesmo projeto com outros entrevistados, e agora, nesse mês de janeiro, como eu comentei, vai acontecer uma nova temporada com novas personalidades, onde elas vão estar trocando ideias sobre coisas extremamente pertinentes, assuntos pertinentes para a periferia, e enfatizando essas pessoas que estão aí na linha de frente, fechou? Agora em janeiro, celebrando a visibilidade trans, a coletiva começa conversando com Mar Fatiola. E claro, eu não vou dar spoilers aqui, eu quero que você vá lá no Spotify delas ou em outras redes sociais e acompanhe o episódio, beleza? Vou te cobrar, hein? Tudo certo aí? Tá preparado? Bora? Então vem comigo. Vamos falar um pouquinho sobre a história do podcast. Com o advento da internet, o rádio foi praticamente extinto. Isso porque, com algumas tecnologias um pouco primárias, mas que já eram suficientes, como o RSS, que é uma tecnologia que transcreve em tempo real algumas informações para você conseguir visualizar no seu site ou blog, fechou? Só contextualizando. Bom, algumas partes da internet, entre sites e blogs, já utilizavam a tecnologia RSS. Essa que, por sua vez, já substituía alguns conteúdos digitais de áudio, por exemplo, MP3, que eram muito mais diretos e que substituíam facilmente os programas de rádio, porque as pessoas queriam um conteúdo mais prático, correto? E sem aquele discurso do radialista ou aquela propaganda. Assim, muitos programas de rádio acabaram perdendo a audiência, perdendo o público e desaparecendo conforme o surgimento de novos programas de podcast a esse tipo de conteúdo. Em 2001, o iPod era um dos aparelhos mais populares do mundo. Isso porque era possível fazer várias coisas dentro do iPod, inclusive ouvir música. Só que existia um problema. Para conseguir ouvir música no iPod, a gente precisava pegar uma música lá no computador, baixar e transferir para o iPod, o que era um processo muito chato e demorado, principalmente para a época onde a internet não era tão veloz, enfim. Sim, você que é mais novo aí e já está acostumado com YouTube, Spotify, Deezer, existia uma época onde a gente tinha que baixar a música. Bom, durante esse processo surge um cara chamado Adam Curry, um VJ da MTV que pensou o iPod de uma maneira um pouco diferente. Ele pensou, cara, isso não é um MP3 player, isso não é um reprodutor de MP3, isso é um rádio de mão. E foi aí que o Adam teve uma das brilhantes ideias para aquela época, porque ele passou a desdobrar uma ideia de desenvolver um aplicativo que baixasse automaticamente e sincronizasse o conteúdo da música com o iPod ou com o computador, e que não fosse necessário baixar, mas sim reproduzir aquilo em tempo real. Lembra do RSS que eu falei? Então, como eu tinha dito, ele era limitado. Então, Adam, para ter que utilizar aquela tecnologia, só que de uma maneira um pouco mais aprimorada, ele foi atrás de um cara chamado Dave Winer, que era um dos pioneiros da criação da tecnologia do RSS, e foi aí que eles se juntaram junto com alguns outros programadores do mundo todo para poder trabalhar em um projeto único. Esse projeto era essa ideia de conseguir reproduzir uma música ou um conteúdo digital em áudio
e que sincronizasse com o iPod sem a necessidade de baixar antes, beleza? Como se fosse ao vivo, mas utilizando da internet, claro. E enquanto eles trabalhavam nesse projeto, durante esse percurso, o Eden selecionou alguns programadores que estavam ali no projeto e começou a gravar alguns conteúdos digitais sobre o próprio projeto. E isso deu um start para ele de um programa quase que de entrevista, mas que tivesse esse modelo radialista e que pudesse ser reproduzido com a ferramenta que eles estavam criando. E foi aí que surgiu a primeira ideia de programa de podcast, onde existe um host e a pessoa que é entrevistada, beleza? Pouco tempo depois, o Steve Jobs, sim, o criador da Apple, ele ligou pro Eden e falou: Eden, cara, a gente precisa se encontrar. E aí, claro, ideia vai, ideia vem, o bate-papo vai rolando, e o Steve Jobs fez uma proposta pro Eden de levar a primeira versão de um podcast pro iTunes, o que deu muito certo, porque a Apple acabou se tornando uma referência em conteúdos de podcast. E futuramente a Google e outras empresas que a gente conhece hoje como Spotify e Deezer. Bom, mas tem uma coisa aqui que a gente precisa enfatizar, tá? O Eden, ele não foi o criador do nome podcast. Essa nomenclatura ela foi definida graças à ajuda de um jornalista chamado Ben Hammersley, que era um cara muito influente e começou essa discussão entre uma comunidade. A comunidade, junto com o jornalista, acabou entrando em uma decisão conjunta para dar o nome a esses programas de podcasts. E isso acabou se popularizando. E você agora que já está mais inteirado, já entendeu sobre a história e está a fim de entender um pouco melhor sobre como os podcasts se formataram, vem comigo que eu vou te mostrar. Existem alguns tipos de formatos de podcast que se popularizaram. O primeiro formato é o formato mais comum, talvez até mais conhecido, que é a entrevista. Ela segue o mesmo modelo das entrevistas de televisão ou de rádio, mas é claro que no podcast elas soam de uma forma mais descontraída e até mesmo intimista, porque consegue ter um bate-papo mais direto ali entre o host e o entrevistado. Para esse formato é importante a gente ter convidados que tenham bastante conteúdo, bastante coisas a ser falada, porque uma entrevista segue uma pauta, então a pessoa tem que estar com a resposta ali na ponta da língua. Esse tipo de formato, como eu falei, segue uma pauta, então nem sempre vai ser um bate-papo mais descontraído. E é aí que eu chego no segundo tópico: discussão, bate-papo. Esse é o tipo de podcast que mais se popularizou nos últimos tempos porque é ainda mais intimista, livre e sem restrições. Geralmente a conversa vai se desenrolando entre tópicos e os convidados e quem está entrevistando vai permeando por vários assuntos, ida e vindas. Então isso é bastante interessante porque às vezes quem está assistindo aquele conteúdo que quer conhecer mais sobre aquele cantor X ou produtor Y, vai conseguir saber um pouquinho mais até sobre assuntos que essa pessoa não falaria em entrevistas comuns. Terceiro formato, programa. Um programa é um podcast baseado em programas de rádio, ou seja, ele tem uma estrutura clara, quadros e pode até ter música entre eles. Não é tão comum, né? Não se popularizou tanto. Apesar de não ter uma dinâmica muito parecida com os podcasts e um pouco mais parecida com programas de rádio, esse tipo de programa de podcast, por ter quadros e situações bem definidas e claras, tem até oportunidades de inovação, já que a grande maioria dos podcasts quer se desvincular de programas de rádio e ser algo mais descontraído. Agora, quando você tem quadros e situações bem definidas, que lembram uma rádio, eu acho que é uma maneira de se destacar também. Informativo / jornalístico. Esses podcasts eles têm aquela finalidade de passar as notícias, às vezes até entrevistar pessoas também, mas com a finalidade de replicar atualizações, de falar sobre o dia a dia, sobre o tempo, sobre como está a rua, o que tem acontecido nas últimas semanas. E geralmente é um bate-papo que informa, que traz um conteúdo um pouco mais direcionado para quem quer saber o que está acontecendo em determinado lugar. Histórias. Esse formato é um formato que eu acho extremamente interessante. O formato histórias é basicamente formatar séries ou livros em áudio, né? É como se fosse um audiobook, mas traz às vezes até personalidades importantes ou conhecidas para poder falar e dar vida a determinados personagens.
Elas podem ir de ficção a histórias reais, documentários e até replicar livros que já existem em um formato de podcast. Se assemelha muito com o audiobook, mas tem uma certa diferença, principalmente por não ser exatamente igual ao livro, por exemplo. Quando é uma adaptação em formato de podcast, eles fazem algumas alterações e geralmente as falas são mais enfáticas. Meditação. Esse acho que pode ser considerado um dos mais excêntricos, mas dizem que é muito bom. Hoje em dia está se popularizando esses tipos de conteúdo de autocuidado e até mesmo aqueles que dão um soninho na gente, tipo um ASMR ou um som de chuva. E meditação, principalmente meditação guiada, é um conteúdo muito legal, mas que é bastante excêntrico, difícil de encontrar com qualidade, mas que pode te ajudar aí nos seus momentos de paz interior. E por último, educacional. Esse se parece um pouquinho com o informativo jornalístico, mas tem uma grande diferença quando se trata de notícias. Esse tipo de conteúdo educacional tem uma finalidade de fato, educar, de trazer um conteúdo um pouco mais focado em ensinar alguma coisa, né? Principalmente no mundo da tecnologia, onde isso é bastante comum. A gente tem podcasts sobre design, sobre engenharia, sobre marketing, enfim, vários conteúdos aí, programação, sempre com esse caráter de ensino, de colocar discussões em pauta para profissionais da área discutirem, falarem, sempre trazendo conteúdos a fim de ensinar, diferentemente do jornalístico, onde é só passar a notícia sem um caráter de viés ou tomada de posição. Passou rápido, já foi, nossa oficina já está no fim, você viu, né? A gente foi entrando e falando e aprendemos bastante coisa, mas já estamos no final. Só que fica de boa, porque eu vou voltar. Eu volto aqui em outro episódio com você, em outra oficina, para poder ministrar ainda assim sobre podcast, só que dessa vez eu vou te ensinar a como planejar seu podcast, quais ferramentas utilizar, quais equipamentos são necessários, meios de veiculação e divulgação, onde você vai publicar, e como você pode divulgar o seu podcast para ter um pouquinho mais de engajamento, fechou? Outra coisa muito importante, não deixe de comentar aqui embaixo, independente da plataforma que você estiver, dá sua curtida, seu seguir, seu compartilhar, não economiza aí no engajamento, porque isso ajuda muito a coletiva a continuar fazendo conteúdos como esse e a trazer pessoas como eu, como outros companheiros que estão aqui também ministrando oficinas, para agregar conteúdo para você, trazer conteúdo de qualidade para você aprender um pouquinho e a gente também aprender um pouquinho junto com vocês. Fechou? Cuidem-se, tomem bastante cuidado, usem máscara, se vacinem, se protejam, beleza? Sintam-se abraçados, mesmo distante, e até o próximo momento.